Quando eu recebi o convite para falar desse tema, eu fiz 3 leituras. A primeira, que esse tema ia funcionar como uma incubadora de empresas para o meu negócio, para a minha clínica. Segundo, que eu não ia inventar a roda. E terceiro, que nós observamos que não existem dados nem normas específicas para atender esse grupo de pacientes, os pacientes obesos nas nossas clínicas de endoscopia. Bom, nós sabemos que a obesidade avança de uma forma muito grande no mundo inteiro. Estima-se hoje que 30% da população mundial tenha IMC acima de 25, ou seja, que está no sobrepeso ou tem obesidade. Isso representa 1/3 da população mundial, correspondendo a 2,1 bilhões de pessoas. Então, o que é que nós observamos nisso aí? Nós observamos que nós precisamos nos adequar para atender esse grupo de pacientes. Nós sabemos que depois da globalização e da modernidade, a vida moderna, a internet, as escadas rolantes, a mudança de hábito, o conforto, a tecnologia, isso provocou o quê? Um grande aumento da obesidade no mundo. E esse dado é alarmante, como nós observamos que a partir de 1980, quase 30% da população adulta se tornou obesa ou no sobrepeso. E um dado mais alarmante ainda é que as crianças e os adolescentes, quase 50% se tornaram obesas. E a obesidade está relacionada à menor expectativa de vida, associada a inúmeras patologias como diabetes, hipertensão, infarto, câncer, apneia do sono, distúrbios metabólicos, patologias ortopédicas, impactando de uma maneira, atrapalhando a qualidade de vida e reduzindo a expectativa de vida de um grande número de pessoas no mundo inteiro. Então, o que significa isso para nós endoscopistas? Primeiro, que é uma nova fronteira. Nós temos que estar adequados a esse tipo de paciente que frequentemente começa a frequentar os nossos consultórios e as nossas clínicas. É uma nova realidade do serviço. Então nós temos que ter equipes treinadas, equipamentos, mobiliários, nós temos que repensar como que nós podemos acolher de forma adequada e segura esse enorme grupo de pacientes. Nós endoscopistas já entramos nessa guerra contra essa doença, contra esse distúrbio metabólico grave, esse grave problema de saúde pública. Nós já somos convocados a fazer a avaliação pré-operatória, pós-operatória, o tratamento das complicações, a terapia endoscópica a longo prazo, como por exemplo o argônio, naquele paciente com reganho de peso. Então nós endoscopistas já estamos nessa luta junto com as demais especialidades nesse encontro multidisciplinar para ajudar esse grupo enorme de pacientes. E nós sabemos também que o paciente obeso é aquele paciente que tem maiores riscos e exige maiores cuidados no serviço de endoscopia. E há necessidade de novas adequações dentro do nosso serviço. Como que é o cenário hoje? Como a grande maioria dos colegas trabalha, como nós trabalhamos hoje? Os serviços são projetados para pacientes não obesos. A maioria dos colegas trabalha apenas com uma técnica de enfermagem no serviço. Há uma falta de capacitação e treinamento das equipes para os pacientes obesos. Ou seja, nós às vezes recebemos, temos dois ou três técnicos dentro do serviço, mas nós não temos um treinamento adequado na abordagem desses pacientes. Sabemos que esses pacientes têm dificuldades respiratórias, têm dificuldade de locomoção, têm dificuldade durante o exame e recuperação. Então a nossa equipe tem que estar atenta para isso e temos que estar, sobretudo, ter um acompanhamento de um anestesista. Isso é praticamente obrigatório nesse grupo. Agora, vale a pena ressaltar que não é só ter um anestesista no serviço. É importante ter um anestesista afinado com o endoscopista, que muitas vezes nós pegamos, como eu trabalho em hospital público, os anestesistas acostumados a fazer grandes procedimentos, então eles frequentemente pesam a mão e os pacientes fazem depressão respiratória durante o procedimento.
Então não é só ter esse suporte anestésico, mas ter um anestesista treinado para o ato endoscópico, que é um ato endoscópico, na maioria das vezes, de curta duração, que requer uma recuperação rápida. A falta de padronização também normativa da ANS e Anvisa para este segmento, para este grupo. A RDC 50 e a RDC número 6, houve uma melhoria, né, da segurança do serviço de endoscopia, mas não houve uma discussão em relação a esse grupo que representa praticamente 1/3 da população mundial. Então, a falta de materiais e equipamentos adequados também, como macas, como transportar esses pacientes, esfingomanômetros, tudo isso nós vamos discutir nessa pequena apresentação de 15 minutos. Então, o que fazer com esses pacientes? Como nós podemos garantir a endoscopia segura, que é um conceito novo que nós vamos introduzir em breve, já um propósito do presidente Ramiro, para a gente implantar isso, a endoscopia segura. Tudo bem que nós não precisamos também atender esse aqui, que é o homem mais gordo do mundo, ele chega a pesar quase meia tonelada, mas frequentemente nós somos convidados a intervir em pacientes desse tipo, que chegam aos nossos serviços e precisam de uma avaliação endoscópica. Então nós temos que garantir a esse grupo de pacientes cuidados especiais antes do exame, durante o exame e após o exame. Nós temos que garantir que esse paciente realiza o exame com segurança. E antes do exame, a gente faz a primeira pergunta: como que está a acessibilidade desse paciente às nossas clínicas, aos nossos consultórios? Será que nós temos rampa, plataforma elevatória, elevador? Muitas vezes os pacientes chegam até de maca, que não conseguem sequer deambular. Durante o exame, como que nós estamos fazendo o procedimento? Estamos realizando o procedimento dentro das normas de segurança da Anvisa? Temos todos os quesitos necessários para colocar esse paciente numa sedação? Estamos realizando esse critério de safe endoscopy? Então isso nós vamos continuar discutindo nessa apresentação. E garantir esse paciente também a recuperação adequada e a remoção adequada até o retorno à sua atividade normal ou à sua casa. Então, a acessibilidade, existe uma lei publicada em 2000, em 19 de dezembro de 2000, a Lei 10.098, que já garante por lei o direito desses pacientes. Os pacientes obesos, eles são pacientes portadores de mobilidade reduzida e de deficiência, muitas vezes respiratória. Então eles enquadram nesse artigo 1º, que estabelece as normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e obstáculos nas vias e espaços públicos, mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e no meio dos transportes e comunicação. A vigilância sanitária já exige isso. No Espírito Santo, frequentemente, eles estão abordando as clínicas e pedindo para construir rampas, ou uma plataforma elevatória, ou mesmo elevadores. Então, esse é o tipo de paciente que muitas vezes nós temos que estar preparados para receber. Nesse caso, o paciente veio até por paramédicos do Corpo de Bombeiro, que chega ao serviço, um paciente que respira mal, né, tem dificuldade de locomoção, e nós somos convocados a fazer os procedimentos endoscópicos com segurança. Como que é nos Estados Unidos? Os Estados Unidos classifica os tipos de serviço de endoscopia em 3. Aqueles hospitalares de alta complexidade, que são altamente regulados pelas agências estatais e federais. Tem outro serviço, que são aqueles serviços ambulatoriais, e tem esse terceiro serviço, que são as salas de endoscopia, que sofreram maior regulação no último ano. Os americanos também entendem, como a vigilância sanitária, que uma sala para fazer um procedimento endoscópico tem que ter todas as normas de segurança. E a gente vê que esse terceiro item, essas salas, eu acho que cada vez mais vai se tornar
menos utilizado pelos endoscopistas. A maioria dos endoscopistas estão migrando ou para hospitais ou para clínicas com acesso de ambulâncias, né? Eu mesmo comecei a fazer endoscopia na minha vida há 32 anos atrás, uma sala só, no 17º andar de um prédio. Imagina que risco que tinha. Na época nós não tínhamos oxímetro de pulso e a gente fazia o exame praticamente o paciente acordado em função de não garantir a ele uma segurança adequada. Graças a Deus, nesses 30 anos, as coisas mudaram e hoje nós realizamos a endoscopia com uma segurança praticamente total. E no Brasil, como que é essa realidade? A classificação dos serviços feita pela RDC número 6, ela preconiza apenas o tipo de anestesia, como vou citar a seguir. A regulação e normatização realizadas pelas vigilâncias sanitárias municipais e estaduais, publicadas pela Anvisa, ou seja, as vigilâncias sanitárias locais seguem as determinações da Anvisa. Isso houve uma melhoria. A princípio a gente reclama um pouco quando é visitado pelo pessoal da vigilância sanitária, mas eu recomendo vocês a serem parceiros dessas pessoas. Eu, como vice-presidente do CRM lá do Espírito Santo, eu combatia muito a vigilância sanitária porque fiscalizava muito nos serviços privados e não fiscalizava no público. Então nós fizemos vários fóruns junto com eles e eles mesmos reconheceram, vieram até me cumprimentar depois e falando que era uma realidade, porque eles faziam notificação, mas era para o secretário estadual de saúde ou para o secretário municipal que esses processos eram engavetados. Mas aí eu resolvi o seguinte: ter essas pessoas como parceiros. Então eu chamo, como eu vou fazer, eu chamo essas pessoas para discutir as regras de segurança do serviço e tem avançado bastante. Então, a maioria dos serviços está fora desse conceito de Safe Endoscopy, que é o selo que a gente vai querer implantar junto com a SOBED local. Então, essa RDC número 6, ela dispõe de requisitos de forma genérica, de boas práticas, de funcionamento de endoscopia, mas não preconiza especificamente nesse grupo de pacientes que são os pacientes obesos. Então, nós temos que ter em mente que essa RDC impactou de forma substancial nosso custo. Não melhorou o valor, porque a maioria dos serviços recebem por pacotes. Diminuiu o risco, porque trabalhamos com mais segurança, e diminuiu nosso lucro. Esse é o tema de um debate amanhã, de meio-dia às 2h, que nós vamos fazer um fórum sobre gestão de clínicas e consultórios, que eu convido todos vocês a participarem. Então, como eu já falei, a RDC preconiza apenas o tipo de anestesia. Aquele tipo 1 é praticamente para o otorrino, que faz a laringoscopia só com sedação, com anestesia tópica. O tipo 2, sedação consciente. O tipo 3, uma sedação mais profunda e anestesia. Então, a unidade de endoscopia tem que remover esses pacientes em condições de segurança após a estabilização. Em risco de vida de remoção com paciente legalmente habilitado, temos que ter obrigatoriamente o consentimento informado, e aqueles pacientes adultos em sedação ou anestesia ter acompanhamento de um responsável legal. Na infraestrutura, nós temos que ter um mobiliário adequado para atender esses pacientes obesos, banheiro para cadeirante. A sala de procedimentos tem que estar preparada adequadamente, um espaço mínimo preconizado são de 20 metros quadrados para um paciente obeso, permitindo um amplo acesso e mobilidade dele na sala. A sala de recuperação também deve ser adequada, especialmente ter oxigênio ou uma bala de oxigênio, pelo menos portátil, e oxímetro de pulso pós o procedimento. E de praxe, nós seguimos as mesmas normas para qualquer paciente não obeso. Ambu, cânulas, laringoscópio, tubos, sondas, material de emergência e desfibrilador. Na sedação tipo 2, temos que ter estetoscópios, esfingomanômetro. Isso aqui é um dado importante, porque eu mesmo, quando eu fiz essa aula, eu vi que meu serviço não tem esfingomanômetro apropriado para o paciente obeso ou superobeso. Aspirador portátil é importante, suporte para soro, carro e maleta de emergência cardiorrespiratória. No tipo 3, devem oferecer conforto e acomodação com segurança para esse paciente, um amplo restabelecimento
após o procedimento. E é vedada a recuperação de pacientes sedados fora dessa sala de recuperação, como, por exemplo, no corredor. Então, essa é a recepção que nós temos que ter, né? O paciente tem que chegar e tem que encontrar um espaço adequado para a espera. Eu vou passar um pouco da minha experiência pessoal, que é a clínica onde eu trabalho, a clínica Gastrocenter, que aqui do lado esquerdo são as salas de endoscopia, do lado direito são os repousos, masculino e feminino. No final desse corredor eu saio dentro do bloco do hospital, que é o bloco cirúrgico. Então eu realizo os procedimentos com bastante segurança. A sala, ela tem que ter um tamanho mínimo de 20 metros quadrados. Essa aqui está com 25 metros quadrados, permitindo uma ampla mobilização da equipe. E normalmente no paciente, quando ele for atender um paciente obeso, 2 ou 3 pessoas, além do anestesista. As portas também, acessibilidade, as portas de correr pelo menos 1,5 metro, para facilitar a entrada da equipe e macas e remoção desse paciente com segurança. Então a sala de endoscopia, para a gente realizar o exame com segurança nos pacientes. Aqui já é de rotina o local de desinfecção. A maca apropriada, cadeira de rodas, nós devemos ter no serviço para remoção desses pacientes. Como falei também, é um detalhe pequeno, mas o esfingomanômetro compatível com o paciente obeso. E carrinho e material de anestesia é obrigatório para atender esses pacientes. Aqui está um carrinho de parada com desfibrilador, isso é obrigatório. Já estou terminando. A sala de recuperação, né, adequada, com banheiro e entrada para cadeirante. Então, concluindo, o que nós temos que fazer para fazer a safe endoscopy nesses pacientes? Nós temos que ter todos os cuidados necessários, desde o acolhimento, desde a recepção, durante o exame, uma equipe de anestesia bem treinada, de enfermagem bem treinadas na abordagem desse paciente, que é um grupo especial e um grupo de risco, e nós vamos encaminhar essas propostas para o serviço, para a SOBED. A classificação do serviço de endoscopia em A, B, C, acreditação SOBED ou instituição especializada, lógico, com taxas de sala diferenciadas. Eu vi agora o Luiz Cláudio falando que em Belo Horizonte a taxa de sala tem 18 anos, são R$ 35, né? Isso é incompatível com o presidente da parte financeira, né, de honorário médico. Nós vamos fazer um fórum amanhã e vamos discutir todos esses problemas pontuais, porque isso não pode continuar acontecendo numa especialidade de alto custo, alta complexidade dolarizada. Então nós temos que criar essa classificação do serviço, um manual da SOBED com normas de segurança para o serviço dos pacientes bariátricos, a melhor capacitação e treinamento das equipes, maior interação dos capítulos com as vigilâncias sanitárias regionais da SOBED, com a Anvisa, e padronização das necessidades especiais. Como eu já falei, assistência anestesiológica é obrigatória nesses pacientes e o selo de qualidade Safe Endoscopy. Muito obrigado a todos.